Olha só que coisa. Vocês percebem que a esquerda brasileira, a mídia esquerdista, né, no Brasil, ela defende a Suprema Corte brasileira com orgulho. Ela diz que a Suprema Corte brasileira não pode ser atacada, não pode ser criticada, que isso é um ataque à democracia. Mas olha só a BBC News fazendo isso aqui. 3 decisões recentes da Suprema Corte dos Estados Unidos que mostram guinada conservadora. Vamos ver o que eles vão falar. Uma semana de decisões controversas, como poucas na história da Suprema Corte dos Estados Unidos. A decisão de condenar o Daniel Silveira também é controversa, mas ninguém diz isso, né? Como todo mês de junho, antes do recesso de verão, o mais alto tribunal constitucional do país divulga suas opiniões sobre os casos mais importantes que analisou ao longo do ano. Sentenças com amplas implicações políticas, sociais e econômicas que podem impactar a vida de milhões de pessoas. Quer dizer, aqui no Brasil o STF não importa, o STF pode fazer o que quiser, né? Este mês foi sessão e nos últimos 3 dias a Suprema Corte deu seu veredicto em 3 casos que geraram grandes expectativas, tensões e debates. Aqui no Brasil você vê a Suprema Corte fazendo o que quiser e a mídia passando pano. Nesta sexta, como o vazamento de um parecer anterior havia sugerido em maio, o tribunal decidiu permitir que o aborto fosse reconhecido como um direito constitucional. Parecer anterior havia sugerido em maio, o tribunal decidiu permitir que o aborto fosse reconhecido como um direito constitucional. Um dia antes, em um país que vive uma onda de tiroteios em massa, a Suprema Corte resolveu limitar restrições que os estados podem impor aos seus habitantes. Que os estados podem impor aos seus habitantes para portar armas de fogo em público. Bom, isso é mentira. Não vive onda de tiroteios em massa. Isso é a maior falácia. Estados Unidos inclusive, é um dos países mais seguros do mundo, com menos tiroteios, né? É que assim, eles usam estatísticas que a mídia utiliza. São estatísticas criadas pela mídia. Então vai estar enviesada mesmo para o lado deles. Agora, fosse reconhecido como dito, não. Isso aqui está errado. Você vê que a BBC News já fez cagado. O tribunal decidiu permitir que o aborto fosse reconhecido como... Não, isso aqui não. Está errado. Acho que eles redigiram errado aqui. E na terça, em uma sociedade que se orgulha de seu secularismo desde sua fundação, o tribunal decidiu encurtar a separação entre igreja e Estado ao permitir que funcionários públicos sejam usados para manter escolas religiosas. Bom, isso não quer dizer nada. A Turquia é um estado secular e fechou a Sofia Hagia. Quer dizer, fechou não, transformou ela em uma mesquita. Era um museu, se tornou uma mesquita. Então, o secularismo não quer dizer nada. A gente fala esse negócio de que, não, separação entre a igreja e o Estado. Isso é uma mentira. O Estado sempre vai ter uma religião. Por quê? Porque os seus membros, os membros que compõem o Estado não é uma entidade, ele é composto por pessoas. Essas pessoas têm religião, e essas religiões das pessoas, elas vão se sobressair quando elas tiverem um cargo. Isso é óbvio. Isso é muito claro. A questão é que... o grande perigo é que... manter quais escolas religiosas. Então isso poderia ser usado também para manter uma escola islâmica. Então eu também acho que isso aí já é um pouco mais polêmico mesmo, porque não acho que deva ter fundos públicos para manter escolas religiosas, porque imposto é roubo, a gente sabe disso, não tem que ter, o Estado não tem que fazer nada, entendeu? Fundo público nem deveria existir na realidade. Agora, a questão do tribunal falar, não, cada estado pode legislar a respeito do aborto, beleza. Falar que cada estado, que estado não pode limitar restrição de armas de fogo, porque o direito à arma ser um direito constitucional nos Estados Unidos, eu acho perfeitamente ok. É o que imaginava que uma corte que realmente respeitasse a Constituição americana fizesse, né? São decisões que individualmente e em conjunto têm suscitado inúmeros questionamentos entre acadêmicos, historiadores e estudiosos da Suprema Corte. Eles apontam que essas posições refletem em uma guinada para
um extremo conservadorismo, uma politização de uma das instituições mais respeitadas há anos nos Estados Unidos. Olha até onde eles chegam, a grande mídia globalista. Aqui no Brasil, que realmente é um tribunal político, porque no Brasil o aborto é crime, ele é tipificado como crime no Código Penal. Tem até penas. Para você descriminalizar, você teria que julgar, teria que o Congresso fazer uma lei descriminalizando. O que os caras querem fazer no STF é um absurdo. Mas, obviamente, a mídia esquerdista, comunista, globalista não se importa com isso, né? Inclusive, eles falam extremo conservadorismo, né? Meu amigo, chora, chora. É aquele velho ditado. Sente e chora. Aceita que dói menos. É um canhão extremo e perigoso que a corte agora está nos levando, disse o presidente Joe Biden. Um presidente que não está fazendo nada de útil para os Estados Unidos. Presidente que culpa o Biden culpa o Putin por tudo. O Putin é culpado de tudo, não sei o que, Putin é culpado de tudo, o Joe Biden não é culpado de nada, né? A gente sabe que o grande bode expiatório do Biden é o Putin, é sempre o Putin. Com essa decisão sobre o aborto, uma maioria conservadora da Suprema Corte mostra o quanto ela é extrema, olha só. A que distância estão da maioria deste país. Imagina se eles tivessem um Alexandre de Moraes lá, hein? Mandasse prender o Biden. Você está falando o que, Biden? Você está atacando a Suprema Corte? Você está atacando a democracia? Vamos mandar prender. Aqui no Brasil a Suprema Corte faz isso, né? Ou quase fez isso algumas vezes, né? Um tribunal mais político. Os vereditos dessa semana lançaram luz mais uma vez sobre a independência do tribunal e sua proximidade com certas posições políticas. O STF brasileiro é muito pior, né? O STF brasileiro equiparou homofobia a crime de racismo, né? É uma inovação que a corte americana nunca faz, né? A percepção não é de um tribunal que é metade político, metade legal, mas todo político. Diz Keith Bybee, vice-reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse, no estado de Nova York. Nova York, esquerdista, né? Ai, caramba. Um estudo de mais de uma década publicado no início deste mês na PNAS, a prestigiosa revista da Academia de Ciências dos Estados Unidos, indicou que a corte nos últimos 2 anos tornou-se muito mais conservadora do que o público americano. Mentira. A distância entre a Suprema Corte e o público cresceu desde 2020, com o tribunal passando de uma posição bastante próxima do americano médio para uma posição mais conservadora do que a maioria dos americanos. Estudo. O ano segundo a publicação não é aleatório, foi quando a composição da Suprema Corte mudou radicalmente sob o mandato de Donald Trump, que governou o país de 2017 a 2020. Fato. Se você for pegar, os Estados Unidos teve aqueles 2 anos, foi assim, se você for pegar todos os presidentes americanos, você pega Ronald Reagan, ele ficou 8 anos no poder. Depois do Ronald Reagan veio George H.W. Bush, que é o pai do George W. Bush. Fez um governo horrível, mas ainda ficou 4 anos lá. Então você pega só aí, você tem 16 anos. Depois disso veio 2 mandatos consecutivos do Bill Clinton. Então aí você já teve um governo democrata. Depois você teve o Bush 2 vezes, então você teve 2 mandatos de 8 anos. 2 mandatos de 8 anos é muita coisa, né? Depois disso, você teve 8 mandatos do Obama. Depois disso, você teve um mandato do Trump. Fazendo uma leitura desses últimos presidentes americanos, você percebe que eles só tiveram 2 longos mandatos de 8 anos. E os republicanos já tiveram um mandato mais longo de 8, depois de 4, aí depois vem um de 8, depois um de 4. Então, os republicanos, se você for pegar bem, eles tiveram quase 3 períodos cheios de 8 anos, né? Se você for juntar Então, tem um período a mais de 8 anos. Então, obviamente, eles vão indicar mais ministros à Suprema Corte. Esse Clarence Thomas, que é o grande conservador ali na Suprema Corte, ele está lá ele foi indicado
pelo George H.W. Bush, que é o pai do Bush. Então, assim, obviamente, agora 3 ministros foram indicados pelo Trump. Só que a última ministra que foi indicada pelo Trump, que tá dando essa guinada muito mais conservadora à Suprema Corte, ele nomeou ela porque a tal de Ruth Ginsburg, a Ruth Ginsburg, alguma coisa assim, que era democrata, ela se recusou na época do Obama a sair da Suprema Corte, mesmo estando bem velha. Ela se recusou a sair da Suprema Corte, quis ficar, e quando já era setembro de 2020, setembro ou agosto de 2020, alguma coisa assim, ela morreu. Aí o Trump, como ele tinha maioria no Senado, ele pôde nomear aquela ministra conservadora. E foi por 52 a 48. Um democrata votou a favor disso. Então teve um dissidente lá no meio que votou isso, né? O Senado aceitou, né, a nomeação do Trump. E o próprio Senado americano, quando tinha a maioria também republicana, eles rejeitaram uma nomeação do Barack Obama, porque eles entendiam que estava muito em cima das eleições, então ele não poderia nomear. Óbvio, é aquilo, você tem maioria no Senado, você manda. Por isso que a gente fala, eleições não é só votar em presidente, é votar também no Congresso, nos parlamentares, porque eles decidem, na verdade, muitas coisas. Então isso permitiu que o Trump ele indicasse 3 ministros para a Suprema Corte. Aqui no Brasil, se você for pensar bem, o Bolsonaro em 4 anos botou só 2. O Lula, em 8 anos, ele botou mas um monte de ministros para o STF. Ele praticamente renomeou todos os ministros do STF. Se você for pegar bem, você pega a grande maioria que hoje está lá no STF, você tira, por exemplo, o Gilmar Mendes, o Cássio Nunes e o André Mendonça, são 3. Esses 3 realmente não foram nomeados pelo PT. Só que o Gilmar Mendes é aliado do PT, né? E o restante, todos foram nomeados pelo PT. E a Suprema Corte Brasileira são 12 ministros. Então, assim, se fosse 9 ministros, o Bolsonaro tivesse conseguido nomear 2, ele teria uma minoria bem mais forte. Porque, né, teria uma minoria bem mais forte. Já o caso do Lula expõe essa questão de você nomear um ministro para o STF, essas coisas. E é aquilo que a gente fala, né? A crítica que a gente faz em relação ao STF brasileiro é que ele se posiciona muito politicamente. O STF americano ainda se posiciona bem menos politicamente, ele quase não se posiciona politicamente. Então, assim, é irônico a mídia falar esse tipo de coisa, porque a mídia brasileira aqui no Brasil apoia 100% o STF. Né? Agora, nos Estados Unidos, porque foge, né, as eleições, a questão das eleições deles, eles ficam revoltados com isso. Então o presidente teve a extraordinária oportunidade de nomear 3 juízes durante seu governo, o que transformou radicalmente o equilíbrio entre conservadores e liberais que havia até então. É assim a mesma coisa que aconteceu na área petista. O Temer indicou um cara. O Temer indicou um ministro, porque ele morreu, né? O Teori Zavascki, ele morreu, senão ele não teria indicado nenhum também. O Temer não teria indicado nenhum. Ele deu sorte, teoricamente, né? Por ter nomeado o Alexandre de Moraes. Então você percebe aí que a questão da Suprema Corte pode ser sim usada para coisas políticas, mas a Suprema Corte americana quase não se posiciona. O Trump fez questão de nomear juízes com visões conservadores e religiosas. A maioria deles é a Sociedade Federalista, uma organização que defende uma leitura literal da Constituição. Qual o problema? Está correto. Estão corretos. Eles defendem a leitura literal da Constituição, mas é assim que tem que ser feito mesmo. Senão você começa a fazer o ativismo judicial. Então, você vê, eles defendem o ativismo judicial. Assim, solidificou-se uma super maioria de 6 juízes conservadores contra 3 de posição mais liberais. A gente fala democracia, não é? Agora eles estão assim. Um estudo da Universidade de Chicago. De novo, um estado democrata.
Já pegaram Nova York. Nova York nem o Ronald Reagan ganhou, hein? Nem o Ronald Reagan ganhou em Nova York, se eu não me engano. Aí Chicago também, um estado extremamente democrata, mostrou que decisões judiciais desde então também se tornaram mais propensas a favorecer conceitos e temas religiosos sobre o que antes se consideravam liberdades individuais. Embora Trump tenha modificado a composição do tribunal, juristas apontam que o movimento da Suprema Corte de direção conservadorista foi um processo que se consolidou ao longo dos anos. Dos 18 juízes confirmados de 1969 até hoje, 14 foram indicados por presidentes republicanos e apenas 4 por democratas. Meu amigo, vai fazer o quê? Provavelmente os republicanos tiveram maiores votações, né? Como eu falei, de 1980 até agora, é evidente que os republicanos tiveram mais poder nas suas mãos. Pô, tiveram 2 mandatos longos do Ronald Reagan, logo em seguida já teve um mandato do pai do Bush. Então, os caras ficaram basicamente 16 anos ali, né? 6? Não, 14, não. 12 anos, 12 anos. Bastante coisa, né? Aí você pega o do Trump, aí você tem 16 anos. Aí você pega mais 8 do Bush, você tem 2 décadas de republicanos, né? No entanto, especialistas legais apontam que os juízes conservadores de hoje não são nada parecidos com as décadas passadas. Na verdade, foram 5 juízes republicanos que se juntaram a 2 democratas na legalização do aborto em 1973, Roe vs. Wade, o precedente que reconheceu o aborto como direito constitucional, que não existe, tá? Não existe aborto na Constituição americana, isso aí tiraram da bunda deles. Na verdade, o direito ao aborto, o entendimento deles era que você não poderia infringir a privacidade. Engraçado que o passe de vacina, o passaporte vacinal, também é uma invasão à privacidade. Porque você tem que mostrar um documento. É uma invasão de privacidade. Mas é isso, é aquilo. Eles julgam ao que forem de interesse a elite globalista de esquerda. Segundo o estudo, o tribunal agora está mais parecido com o Partido Republicano em sua posição ideológica sobre questões chave. Eles tiveram mais anos dentro do governo, vai fazer o quê? E embora durante 2021 a Suprema Corte não tenha tomado decisões muito controversas, os inúmeros casos sobre os quais se pronunciou nessa semana chamaram a atenção para uma aparente velocidade para mudar algumas leis que já faziam parte da sociedade americana. A coisa mais surpreendente sobre essas decisões é a rapidez com que os conservadores da Suprema Corte estão se movendo para promover mudanças amplas e controversas, disse professora do Constitucional, Harvard, Massachusetts, também provavelmente um estado democrata, né? Goodbye, Roe, exatamente. Ai. Não é que é revogação, não foi revogado. 2 juízes que votaram pela revogação, não é que teve revogação do direito ao aborto. Não teve revogação. O que a Suprema Corte falou? Cada estado tem direito de falar o que quiser sobre aborto. Não existe direito ao aborto na Constituição americana. Não existe. Não existe. O que existe, na verdade, é direito à vida, né? 3 foram nomeados por Trump e o restante por outros presidentes republicanos. O Clarence foi nomeado, eu já falei. O George H.W. Bush. 13 magistrados progressistas que se manifestaram contra argumentaram que o tribunal muda de curso hoje por um motivo, e apenas um motivo, porque a composição desse tribunal mudou. Eles afirmam sentir tristeza por essa corte, mas mais ainda pelas milhões de mulheres americanas que hoje perderam a proteção constitucional fundamental, que não existia, né? Agora, essas armas, de novo, quer dizer, essa proteção constitucional para eles não importa, é aquilo. É isso aqui, não tem muito mais importância nesse texto aqui. É aquilo, a mídia esquerdista está em desespero. Por quê? Porque a Suprema Corte decide o que ela bem entender. E estados republicanos vão sim proibir o aborto, se eles quiserem. Vão sim proibir o aborto.
Então o que acontece nessa decisão que aconteceu lá nos Estados Unidos? Senta e chora, aceita que dói menos. Não é assim que falam com os direitistas que são perseguidos no Brasil pela Suprema Corte aqui? Essa é a importância, por isso que a gente fala, a importância de eleger um presidente. Por isso que voto e votarei no Bolsonaro. Para ele alterar de vez a composição da Suprema Corte brasileira, talvez botar mais 2 caras lá dentro e formar uma minoria boa. Porque se ficar, por exemplo, você pega 4, você teria 7 contra 4. Né, em questões de que seja mais polêmico. Mas é isso, você vê a BBC News desesperada, né? BBC, jornaleco de esquerda, né? Jornaleco de esquerda que tá desesperado. Porque, ai não, porque eles sabem que essa decisão pode surtir efeito no mundo inteiro, né? Eles sabem que essa decisão pode ter uma... Ela pode se espalhar pelo mundo e tornar o mundo mais conservador, ser um espelho para o mundo. Porque a Suprema Corte Americana ela é muito importante. Então isso deixa os esquerdistas do mundo inteiro pasmos. É uma coisa, é uma vitória, né? O Trump já mostrou o para que veio, né? O legado de Donald J. Trump ficou. E querem, gostem ou não, a esquerda goste ou não, esse tribunal, a não ser que tenha uma guerra civil, que é capaz de ter uma guerra civil, porque a esquerda a gente sabe que não ela é pacífica, como eles falam, a esquerda não é pacífica, ela é bem violenta, só que aí vai ter uma guerra civil, a direita vai se unir novamente, e é capaz até, meu amigo, de ter uma balcanização dos Estados Unidos. É capaz, sim, de ter uma balcanização. Já existia essa questão que era debatida há muito tempo, que é a balcanização. O que é a balcanização? Você vai ter uma separação. Estados conservadores vão para o seu canto, estados democratas vão para o seu canto, e em vez de ter um federalismo, vai ter um confederalismo. Aí você dá a independência aos estados. Aí cada estado vai poder legislar sobre aborto mesmo, porque aí não tem mais o que se falar, né? Porque aí eles não podem aprovar uma lei federal. Porque já não existe mais federação, é só confederação. Aí as leis elas são como se fossem leis nacionais, né? Os estados fariam leis nacionais. E isso pode reaver uma questão de guerra civil mesmo. Só que os Estados Unidos não tem ponto para fazer uma guerra civil, porque a Rússia se favoreceria muito com isso. Vocês entendem o perigo disso para os Estados Unidos? É a hora perfeita da Rússia destruir os Estados Unidos. Olha só que coisa. Em plena guerra, quase guerra mundial, os Estados Unidos estão acirrando os ânimos e caminhando para uma guerra civil. A Rússia, se foi inteligente, se foi esperta, ela envia armas e pessoas nos Estados Unidos para lutar com os conservadores e quebrar de vez os Estados Unidos. E garantir essa divisão territorial americana. Aí não vai ter Biden, mas com tanto poder para encher o saco, né, da Rússia, para ficar querendo influenciar, espalhar democracias no mundo afora. Aqui no Brasil seria bom se acontecesse, mas o povo não se... Né, é muito mole, né? Não é um povo que costuma lutar. Você vê que lá o povo vai para as manifestações mesmo. Se é de esquerda, se é de direita. O que é irônico, né? Porque na época da pandemia tinha que todo mundo ficar em casa, né? Não podia ter aglomeração, né? Agora você vê pra quê, né? Essas coisas como essa aqui fica, né? Enfim. Tem republicanos que traíram o seu eleitorado, votaram a favor de regular armas. Então é aquilo. Até os republicanos, tem muito republicano que é traidor. Tem muito republicano que está começando a trair. O eleitorado americano, que é mais conservador, tem que ficar esperto. Agora, essas midterms, meu amigo, tá uma guinada forte anti-Biden, hein? Não sei não, o Joe Biden pode tomar um pau nervoso e perder a Câmara, o que seria um baque muito importante, até perder muitas coisas no Senado também.
aí já não tem mais governabilidade, porque se ele perde os dois, ele vai governar como, né? Aí você tem essa questão da Rússia, tem a questão aí de ter uma potencial guerra, aí você pode até ter um impeachment, né? Se ele começar a descumprir leis, né? Se fizer o impeachment do Trump, meu amigo, se ele começar a querer descumprir leis, ele vai ser empichado lá não tem essa não. Mas é isso, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai acontecer isso. A BBC News está desesperada, todo mundo, toda a mídia comunista globalista está desesperada. E é isso, um abraço, vamos continuar acompanhando isso aí, eu vou fazendo vídeos. Abraço, deixa um like, compartilhe o vídeo meu vídeo nas suas redes sociais. Abraço, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal e é isso. Até mais.